Deixa eu dar uma boa tarde ao presidente do Fluminense, Peter Simpson, que abandonou lá o jogo da Copa do Brasil Sub-17 porque veio atender ao nosso convite aqui na Rádio Globo. O Fluminense continua vencendo por 2-1 no segundo tempo, nas Laranjeiras. Ainda precisa de mais um gol para ir à fase semifinal. Então, acho que o Fluminense vem fazendo um trabalho legal, precisa melhorar nessa integração, mas eu não tenho a menor dúvida que é o futuro do Fluminense. Xerém hoje está bastante estruturada, estamos fazendo o 6º campo agora, que é o de grama sintética, fizemos o vestiário do visitante e agora falta fazer um prédiozinho de 2 andares, junto dos campos, onde a gente vai descer a área técnica, que é de um lado lá no morro, né, lá em cima, descer essa área técnica, fazer o novo vestiário nosso, da nossa casa, dentro dessa área técnica, e aquela segunda ala ser transformada numa ala de hospedagem também, para a gente poder ter um maior número de jovens lá. É uma estrutura que a gente está desenvolvendo uma negociação importante com parceiros, investidores europeus, e a gente deve em breve anunciar a parceria e todo o investimento de Xerém. Assim como o centro de treinamento novo, dentro do Acordo do Maracanã, tem recursos para o ano que vem para a construção já do centro de treinamento. A gente realmente precisa sair do problema que a gente está enfrentando fiscal, que a gente está muito chateado com ele, e saindo dele, a gente tem muito recurso ainda futuro para receber, a gente vai botar tudo em dia e a gente já tem as verbas para fazer os investimentos. Não, o clube está muito próximo de estar muito bem, mas ele está com um calcanhar de Aquiles agora muito grave e que a gente não está satisfeito com a falta de compreensão da área pública. André Galindo. O presidente tem feito referência a esse problema fiscal. Só para esclarecer, que problema é esse? Quem que está sendo intolerante com o clube na sua visão, presidente? Quem está sendo intolerante é a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional aqui do Rio de Janeiro, que foi intolerante com o Fluminense, nitidamente. Deixou o Fluminense numa situação muito difícil. Um clube que, quando eu assumi em janeiro de 2011, já não pagava imposto há muitos anos. Muitos anos, o Fluminense tradicionalmente não repassava imposto de renda, INSS. O Fluminense não pagava muitas rescisões trabalhistas. O Fluminense perdeu até o ato em 2007, porque não pagava nenhuma rescisão trabalhista. E todo o meu trabalho foi reconstruir isso, né? A cultura do pagamento. Então, nós em 2011, 2012, nós pagamos 26 milhões de tributos correntes, encargos correntes. Ou seja, o Fluminense pagou aquilo que era obrigatório mensal, fundo de garantia, imposto de renda, INSS, tudo o Fluminense pagou. 26 milhões. O Fluminense pagou 6 milhões só de parcelas daqueles anos e atrasadas do time Mania. Pra você ter ideia, né? E de FGTS, que a gente teve que fazer um novo parcelamento. Fora isso, o Fluminense fez um novo ato trabalhista, 1 milhão por mês, e o Fluminense fez vários acordos em ações cíveis de execução e pagou vários, inclusive 17 milhões no Clube dos 13, para você ter ideia que a gente pagou. Então não foi pouca coisa, não. Uhum. A gente pagou só de ação judicial, em 2 anos e meio, 65 milhões de reais, entre fiscal, trabalhista e cível. Tá? Fora os 17 do Clube dos 13, fora outros valores que não estavam ainda em execução. E o Fluminense, o Fluminense tinha fora do Time Mania 31 milhões em aberto, que era do período 2007-2010, dezembro de 2010, que o Fluminense não pagou depois do acordo do Time Mania. E a gente sabia que isso ia chegar em algum tempo. 80% do valor era apropriação indébita, para explicar para o ouvinte, é valor que você não pode parcelar administrativamente. Tá? Você pode obter uma decisão judicial para garantir uma fonte de penhora fixa, e aí é o equivalente a um parcelamento. Qual foi a minha atitude? Eu conversei com nossos advogados, com o pessoal, falei, gente, o Fluminense quer pagar tudo. O Fluminense não está discutindo lei nova, anistia, o Fluminense não está defendendo nada. O Fluminense quer pagar. Só que ele tem que pagar de uma maneira que seja bom para o credor e bom para o devedor. Porque o governo, quando ele cobra o tributo, ele é sócio do negócio. Ele não quer acabar com o negócio porque ele não vai mais receber o tributo. Pô. O negócio é resolver. Então, o que o Fluminense teve atitude no segundo semestre do ano passado? Eu fui à Procuradoria e falei, olha,
eu quero pagar, mas não tenho, se você vier aqui me piorar os 31 milhões, eu quebro. E aí não pago o trabalhista, aí vai castelo de areia de novo. Cai tudo e volta a ser o Fluminense diante. Eu vou entregar todos os meus contratos, que geram receita para o clube, e você vai ver qual é a minha capacidade de pagamento diante de todo o equacionamento de parcelas que eu já tenho, que eu desenvolvi durante 1 ano e meio, quase 2 anos. E aí foi uma negociação, foi lá, cá, e nós chegamos a um valor de 1.127.000, contrato Globo. Ou seja, a Globo depositando direto na Caixa. Infelizmente, foi no período que se anunciou a premiação do Fluminense, foi já em dezembro, novembro, e aí houve uma disputa sobre essa questão, e o Fluminense foi... a Procuradoria entendeu que não tinha mais que fazer o acordo. E aí partiu para a penhora total e vem de lá para cá lutando duramente, fazendo uma luta bastante agressiva com o Fluminense, como se o Fluminense fosse um devedor que quisesse fugir, alguém que não quisesse pagar. Nós fomos tratados mal, fomos tratados que nem cachorro pela Procuradoria. Vou ser sincero com você, que nem cachorro, como se a gente não quisesse pagar. Foi de uma injustiça que eu posso dizer para vocês, isso para mim, isso me magoou demais, como presidente do clube, como brasileiro. Foi como Fluminense, não. Foi como torcedor, não. Foi como brasileiro. Que foi uma sacanagem que foi feito com o Fluminense e comigo. Porque tive a coragem de ir lá. A gente imagina que razões levaram a Procuradoria a agir dessa forma? O presidente... E ter muito emocionado, Garamboni. Até porque ele tem essa vivência jurídica muito forte desde estudante, desde de garoto e tal. E a gente vê, eu não sei se a gente vai aproveitar até quando ele já tiver um pouco mais calmo, assim, se outros clubes, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, tiveram essa postura também, o que aconteceu para alguns clubes, por exemplo, como, se eu não me engano, São Paulo e 2 ou 3 clubes que conseguiram zerar, né, para poder pensar no futuro sem dívidas e tal, e se ele acha que outros clubes cariocas do Brasil também tiveram esse problema com a justiça, ou se a revolta dele, a mágoa dele é porque é uma coisa para o Fluminense direcionada. Olha, eu posso dizer o seguinte... Já dá para falar, presidente? Dá. Ela dizer que é direcionado, não aí eu posso ser interpretado de mil maneiras. Eu não pedi nada... que eu não aceitaria para qualquer outro, rival, etc. Eu não quero derrubar ninguém. Quero que o futebol cresça como um todo. Se tem alguém que quer pagar, se tem alguém que está com uma demonstração clara, eu acho que em qualquer matéria, não é só futebol não, qualquer empresa, indústria, qualquer eu acho que tem que receber um tratamento digno e tem que ser dada a chance. Eram 31 milhões, o Fluminense faturou ano passado 150 milhões. Quer dizer, clube em reestruturação. Não era muito. Chegou-se a um acordo que era 1.127.000 com garantia Globo. 1.127.000 eu pago em 3 anos a dívida. 3 anos. Qual 3 anos, se eu for para a reeleição, eu pago toda a dívida que não é da minha gestão. Dentro da minha gestão, não deixo para ninguém. Eu não estou pedindo para parcelar, para daqui a 5 anos, não estou entregando para outro presidente. Eu pago. Eu não estou defendendo aqui anistia, não pedi anistia. Outro dia saiu no jornal, não, o presidente defendendo MP, eu não estou defendendo MP nenhuma. Para mim, tanto faz, se for bom para todo mundo, ótimo, se não for, cara, o nosso trabalho não precisa disso. Então, a gente passou a sofrer com isso e o Fluminense passou a sofrer bastante com a sua capacidade de manter em dia os tributos. Em março, a gente entendeu que a Procuradoria fez lá um acordo com o Flamengo, com uma dívida à época maior e com um parcelamento começando em 500 mil. O nosso era 1.127.000. Então a gente não entendeu. A gente falou, peraí, tem alguma coisa errada. Primeiro aí lá fomos nós. Entregamos tudo. E nego disse não. Aí chegou em março, a gente todo quebrado em março já não conseguindo pagar imposto de renda retido na fonte, já não conseguindo pagar parcela de timania, tendo que pagar só salário, no maior desespero, e os caras fazem um acordo. Aí, para minha emoção e a minha mágoa, não atrapalhar o pragmatismo, porque a gente tinha que resolver o problema, os advogados pediram, PT, não vai, deixa que a gente vai na Procuradoria para mostrar isso. Mostrou, não, então vamos voltar a negociar. Negociaram, voltou 1 milhão e pouco, já tinha 11 penhorado, ou seja, só faltavam 20. Vamos voltar 1.127.000? Vamos. Aí eu
Falei, tá bom, vamos embora. Eu abro, eu não tenho rancor, eu quero resolver, eu quero o futuro do clube, eu não quero discutir pessoas. Aí, quarta-feira, antes da Páscoa, na quarta de Páscoa, foi marcada a reunião para a gente fechar o acordo, já estava tudo alinhado. E aí, o procurador-geral regional foi à reunião e falou, não vou fechar. Na minha cara, na minha lata, não vou fechar. E aí eu falei, bom, e o princípio da isonomia? Porra, estou pedindo menos para pagar em menos tempo. Qual é o problema? Não vou fechar. Não vou fechar. Qual foi o argumento apresentado, presidente? Olha, tiveram diversos talvez o mais contundente não foi nem dele, foi de um outro procurador que estava na reunião, foi de que a situação dos clubes era diferente. Porque o Fluminense estava numa disputa judicial há algum tempo, eles tinham penhorado X milhões, uma hora 9 milhões, a gente levantou 3, aí eles penharam tanto, a gente levantou 1 para pagar salário, e eles entenderam que o fato de estar numa disputa judicial não permitia ao Fluminense ter o mesmo tratamento, que eu discordo completamente, porque a disputa judicial é sobrevivência. Ninguém quis levantar dinheiro para gastar em festa. A gente queria dinheiro para pagar salário. Tá? Então, eu discordo completamente. E fiquei bastante indignado, discordei, falei que não concordava, que eu acho que a disputa judicial ela é saudável, ela é natural, a justiça está ali para isso, e que ninguém poderia levar no pessoal isso. Isso deveria ser tratado de forma pragmática, como a lei, a procuradoria, os juízes, a sociedade, ela está aqui para tratar todo mundo igual. Eu detesto privilégio. No Fluminense eu não entro por porte especial, eu pago o valor do estacionamento todo dia, R$5 que eu vou. Se eu pudesse na arquibancada eu já estava lá. O pessoal do Fluminense não deixa, mas eu queria ir para a arquibancada, que é meu lugar. Não é no camarote, não. E a gente foi tratado assim. Aí eu fui embora de lá. Pode ter certeza que boa parte do meu cabelo embranqueceu de lá para cá. Não dormi várias noites. Porque eram várias famílias dependendo da gente. É isso que eu ia perguntar. E Então, agora como é que tá? A gente ali... Aí a gente começou a tentar entender o que ia acontecer, aquela luta, e a gente obteve a possibilidade de ir a Brasília. Pô, não é possível que no Brasil não tenham pessoas de bom senso, que não tenham pessoas com grandeza, né? E aí a gente bateu na Procuradoria-Geral da Fazenda, lá em Brasília, tivemos reunião, a gente foi na AGU, tivemos reunião com o ministro Adams, e óbvio que no início, quem não conhece a história, não, mas devedor tem que pagar. E aí a gente ia explicando, peraí, mas a gente sempre quis pagar. Só que não estão deixando a gente pagar e agora estão inviabilizando, porque estão bloqueando muito mais do que a gente tem capacidade de enfrentar, e a gente começou a correr risco com a trabalhista. Aí eu consegui uma decisão de uma trabalhista para entrar na penhora, ou seja, morder um pedaço da penhora mensal para não cair o ato. Pelo menos segurou o ato, salvou o ato. E a gente vem assim, uma situação muito dura de fluxo de caixa. O clube já tem um custo funcional muito pequeno, já são poucas pessoas, não é um clube que tem uma equipe muito grande, mas tem um trabalho importante, Xerém, que a gente está buscando sempre apoio para não diminuir o tratamento das crianças e tudo, dos meninos. Mas a burocracia demora muito no Brasil. E concomitante tudo isso, você vê aquelas manifestações no Brasil, eu me solidarizei na mesma hora, né? Falei, pô, tudo que a gente quer é o padrão FIFA na saúde, é o padrão FIFA no transporte, é o padrão FIFA no tratamento do ser humano, no tratamento de uma sociedade igualitária. Só isso que a gente quer. Esse não quer nada demais, não quer volta, eu não quero anistia, eu quero pagar o que devo. Não estamos preocupados. E a burocracia em Brasília foi muito dura. Quer dizer, eles tiveram que conversar com os caras daqui do Rio, a gente entrou com recurso, a recurso, por uma regra processual, tinha que vir para o Rio, aí o Rio fez a promoção contra, lógico, voltou para Brasília, e aí chegou a janela de julho. Aí o NEM saiu a informação no jornal que o NEM seria vendido. Como difícil segurar a informação, a empresária, a advogada e tal, saiu os valores, etc. E aí a Procuradoria fez o golpe final, fez a cereja do bolo. A gente já estava penhorado em quase 20 milhões, 19, faltavam mais ou menos 12 fora a correção.
seja, um valor totalmente pagava até à vista, né, com o do NEM. Com o dinheiro que o Fluminense recebeu do NEM, ia ter que repassar a parte dos que dividiam direito econômico, mas só a nossa parte pagava à vista e sobrava. E eu acho que isso, não sei por que isso fez mal à Procuradoria. Não sei por quê. Porque a Procuradoria, sabe o que ela fez? Excluiu o Fluminense do Time Mania. E aí executou 105, ou seja, aí correu, aí botou uma série de ações que somam 100 e poucos milhões, estavam dentro do Time Mania, parcelada. Excluiu o Fluminense na caneta e bloqueou a transferência do NEM, como bloqueou a transferência do Thiago, bloqueou a transferência, que eu digo financeira, né? Da grana via Banco Central. Ou seja, bloqueou toda a possibilidade do Fluminense quitar os 12, botar em dia o que ele está atrasado de imposto de renda esse ano, de tributo. Eu não consigo ver outra coisa senão uma sacanagem. Não tem outra palavra para usar. Não gosto de usar palavra pesada, mas é uma sacanagem. Porque a gente tinha o dinheiro para pagar. E aí o que fizeram? Vai pagar? Vai consertar o clube? Não quero não. Não quero não. Exclui aí. Exclui do Time Mania, porque é o próprio procurador do Rio que tem esse direito. Meteu a caneta. Ou seja, durante 7 anos, nenhum clube grande brasileiro foi excluído por atraso. Cheguei no Fluminense, tinha 15 meses de atraso de Time Mania. Não foi excluído. Lá o pessoal do Flamengo chegou no Flamengo. Quando chegaram lá, tinha, sei lá, 20 e tantos meses atrasado, 20, 15 meses, sei lá quanto. No do Vasco, todo mundo atrasou. E todo mundo sabe que a regra é atrasou 3 vezes em sequência, atrasou 6 individualmente, você pode ser excluído. Por que durante 7 anos ninguém foi? Por que foi escolhido quem estava pagando? Quem ia quitar os 12 agora com uma venda? Não precisava mais de parcelamento, nem parcelamento eu precisava mais. Com o que eu tinha era só isso que faltava, que não estava equacionado. Eu não precisava mais nada. Era só pagar os 12. Aí quando eu ia pagar os 12, não, tu não vai receber os 12 não. Pá! Excluíram, na lata. Foi na caneta, às 11 da manhã, a procuradora, ela imprimiu da própria tela do computador, atravessou a petição e falou, excelência, não pode receber. Tem que matar mesmo o clube, tem que matar. E aí, bloquearam tudo, nós temos, sei lá, 20 e poucos milhões para receber de venda de atleta e não podemos receber. Essa história é escabrosa, né? Não podemos receber. Quem é a procuradora? Bom, são vários procuradores, mas essa procuradora específica é a Clarice. Essa específica, mas vários participam do processo, né? Eles assinam. E vocês chegaram que uma coisa que é muito bacana de ver que vários novos dirigentes do Rio de Janeiro procuram juntos crescer o futebol do Rio, por que não do Brasil? Presidente, você chegou a conversar com a turma do Flamengo também, para tentar, o que está acontecendo com vocês, o que está eles também? Infelizmente, e aí vou ser franco, o Fluminense e o Flamengo hoje não tem uma relação nem comercial. Tá? Aí eu não quero nem entrar no mérito do porquê, acho que é uma discussão, não tem o porquê. Essa administração agora, anterior não? A anterior tinha uma boa relação. Essa não tem contato, não é uma questão. Tivemos alguns poucos contatos, para dizer a verdade. Mas cada um com suas dificuldades, seus interesses, o que não invalida o trabalho muito bom que eles estão fazendo lá do ponto de vista estrutural, de reorganização, parte financeira. Mas é óbvio que nós gostaríamos de ter o mesmo tratamento da Procuradoria. Então, é só isso que a gente estava querendo, né? Até porque nosso trabalho de restauração começou muito antes. Começou 2 anos antes e vinha num curso muito bom. E é isso que a gente queria, né? Galindo. Felipe Cardoso, Garamboni, nós que estamos aqui no estúdio, quem está ouvindo também em casa. Eu estou realmente impressionado com essa história. O presidente Peter Sims. Quem não consegue visualizar, o presidente, nesses últimos minutos, falou, em alguns momentos parou, em outros quase chorou. Foram palavras duras, fortes, e o relato do presidente desse imbróglio judicial, nas segundas palavras do presidente, na minha visão, eles inviabilizam a manutenção, a organização financeira do Fluminense e o projeto de investimento ou de reinvestimento do Fluminense para o segundo semestre e para 2014.
esse é o resumo que eu faço disso tudo que foi dito aqui, de uma forma assim, muito forte e impressionante. Eu realmente estou meio anestesiado ainda, Garamboni. O que você sentiu disso tudo? Eu estou realmente impressionado, até para os ouvintes tomarem conhecimento. O presidente foi dar uma respirada lá fora, foi tomar uma água. Eu acho assim, até registro aqui a importância da Liga dos Trepidantes, porque a gente que acompanha, né, futebol e tal, Galindo também, você vê as dificuldades dos clubes e tal, mas nunca é manchete. É sempre assim, olha, aí o clube X está tentando resolver um problema, outro clube X, o outro clube vendeu o jogador, mas não está conseguindo receber o dinheiro e tal, papá. Então, quando a gente tem aqui um relato do presidente e da rotina dele de ir pessoalmente lá e provavelmente de ficar feliz com o que estava fazendo, não, agora eu vou conseguir. E esse argumento que eu achei muito interessante, né? Do eu quero pagar. Quero pagar. Claro. Porque é um movimento diferente, que, como ele citou também, que o Flamengo também está sofrendo com isso demais. Os dirigentes começam a ser cobrados porque, mas não está ganhando, não está fazendo nada e tal. Não, mas a gente está tentando, primeiro, acertar o clube. E a gente conhece isso, a gente está no futebol há algum tempo. Parece que é um crime no Brasil, e não só para quem está atrapalhando o Fluminense ou o Flamengo, mas parece que é um crime tentar acertar os clubes. Você vê, às vezes, a própria torcida fala assim, mas, resolveu consertar o clube agora, eu quero ser campeão. Então, vários dirigentes que tentam acertar sofrem resistência, às vezes, interna do próprio clube. E, no caso aqui do Fluminense, a gente se assusta porque, pelo relato do presidente, ele tentou o tempo todo resolver, olha, vamos pagar, vai ser bacana e tal. E, aparentemente, isso está não quebrando, mas o clube está atrofiado, está com as pernas atrofiadas em agosto, dá a impressão. Garamboni, o que pode acontecer agora, né? Eu já fui, 6 vezes a Brasília nesse período, venho lutando muito, as pessoas até são receptivas, mas mostram alguma dificuldade de resolver. E, recentemente, excluíram o Botafogo do time Mania, e isso até inviabilizou uma solução individual para o Fluminense. Tudo bem, entendo. Se foi proposital para inviabilizar o Fluminense ou não, é uma outra discussão que tem que até ser travada num outro momento. Perdão, presidente, você falou excluíram o Botafogo. Agora, recentemente. Foi excluído. E excluíram no momento que o Fluminense estava próximo de ter uma reversão na decisão aqui do Rio de Janeiro em Brasília. E isso, naturalmente, a exclusão do Botafogo acabou atingindo a possibilidade da decisão lá, né? O que se nota que a coisa está pior do que a gente pensava, né? A maneira de trabalhar. Está sendo discutida em Brasília uma solução que não é do meu feitio, eu não gosto, que é incluir numa medida provisória 2 artigos, para criar uma coisa que deveria ter mesmo, que é o time Mania, o procurador não é obrigado a notificar o clube que não está cumprindo e dar um prazo curto para ele pagar e continuar. Não é isso, é dar a canetada a hora que quer. Né? Que não é legal também. Acho que não é legal, ainda mais num ambiente como é o do futebol, com eleição, com tudo. E aí eram 2 artigos para incluir isso, incluir a obrigação de notificar e o cara ter um prazo X de pagar, se não pagar aí sim ser excluído. E quem tivesse sido excluído antes teria o prazo para colocar em dia e fazer tudo isso. Você ter ideia, mesmo sem dinheiro nenhum, a gente pagou os atrasados por uma guia extraordinária, que eu não posso pagar de mania quando estou excluído, mas eu paguei para poder até dizer o seguinte, gente, olha como eu quero pagar. Eu estou em dia com o time mania mesmo depois de estar excluído, porque eu paguei. Entendeu? E aí não é a solução porque eu acredito na justiça. E a solução de inserir isso numa medida provisória não é justiça. Isso não é tratamento na sociedade que a gente deva dar às pessoas. Tratamento correto é corrigir a injustiça. Tá bem. Quer por outros meios, numa medida provisória, instituir algo que já deveria ser, que é a notificação, tudo bem. De forma simples, objetiva, resolve, o Fluminense tem o dinheiro para receber, vai estar tudo em dia. Não é o meu perfil. E a mesma coisa, mas vai ter a medida provisória que vai permutar dívida com o esporte olímpico. Se for bom para todo mundo, bom. O Fluminense não está interessado nisso. O Fluminense está interessado o quê? Na justiça, ser tratado igual os outros foram tratados, e que o Fluminense possa recuperar a reestruturação, que o Fluminense estava muito próximo, está 100% reestruturado. Foi por uma centelha.
E essa centelha está virando uma fogueira. Daqui a pouco vai virar um fogaréu e aí a gente perde o controle. E aí é o que eu queria te falar, Garamboni. O que pode acontecer no Fluminense agora? Ou se resolve isso em Brasília já, e o Fluminense pode colocar tudo em dia, e a vida segue absolutamente com o Fluminense, uma projeção para os próximos anos absurdamente boa, como clube, infraestrutura, CT novo, o projeto internacional dos garotos voando. A gente vai apresentar um projeto espetacular com sócios estrangeiros. E eu não posso fazer porque eu falo para o sócio, só assino quando eu resolver essa questão. Eu não vou fazer uma coisa que eu não possa pagar. Eu não vou assumir um compromisso com alguém. A gente tem um monte de coisa para fazer. E eu não estou assinando nenhum contrato, nenhum acordo, porque eu não posso pagar. Nós estamos discutindo com a Adidas antecipação, discutindo com outras a possibilidade de virem. Gente, eu congelei tudo, porque eu não vou assinar um contrato se eu não posso cumprir. Então, nós estamos congelados hoje, aguardando essa solução. Se ela não vier, e a gente vai agora tentar, provavelmente, em algum momento, a via judicial, porque não tem mais jeito, ou seja, uma ação dura, e se ela não vier nem de uma forma, nem de outra, o Fluminense vai voltar a ser aquele Fluminense que não cumpre nada, e eu vou me sentir fracassado como presidente do clube. Fracassado naquilo que eu faço, que eu não ganho dinheiro para fazer, eu divido o meu tempo com o escritório, com meus 4 filhos e minha mulher, e de repente é melhor eu voltar para a arquibancada, porque o meu perfil não serve. É uma entrevista histórica do presidente do Fluminense, Peter Simpson, aqui na Liga dos Trepidantes, emocionado. O que você pode concluir disso tudo? Tem clubismo na Procuradoria Nacional, Garamboni? Eu estava querendo saber se nessas viagens a Brasília, porque assim, a Time Mania foi criada, o discurso pelo menos, era um discurso federal de tentar ajudar os clubes. E aí eu queria saber se já houve eco no Ministério dos Esportes, por exemplo, dessa demanda do Fluminense. Olha, o Ministério dos Esportes está focado nitidamente numa MP que trata de vários assuntos que eu não conheço ela a fundo, mas a questão da dívida seria a opção de você permutar a dívida para o investimento em esporte olímpico. Volto a dizer, eu sou torcedor da arquibancada do futebol, apesar de ter sido um atleta de esportes olímpicos, de vela, muitos anos, a minha paixão sempre foi o futebol. Então, eu gosto de esporte olímpico, acho legal, mas eu acho que primeiro não combina uma coisa com a outra. Eu acho que você ter a mesma gestão tratando de esporte olímpico e futebol profissional é uma loucura. Porque o jogador de futebol, ele vale dinheiro para o clube. Ele é um ativo. Ele não é um ativo publicitário. Ele é um ativo de resultado esportivo e ele é um ativo que você, vendendo, transacionando, ele gera dinheiro para o clube. É um conceito muito diferente do esporte olímpico, que é espetacular também. Mas eu acho que a gestão tem que ser feita separadamente. Por isso, Minas, tênis, em São Paulo, Pinheiros, são clubes espetaculares, mas não tem futebol. Porque não dá, você gerir os dois. O esporte no futebol deveria ser o seguinte, eu tenho uma estrutura de futebol fantástica, uma receita enorme para o marketing, eu contrato atletas do esporte olímpico para divulgar minha marca, como um investimento de marketing. Mas você gerir os dois juntos é muito difícil, porque são conceitos muito diferentes. Então, esse negócio de obrigar o clube a permutar a dívida por investimento em esporte olímpico, eu nem sou a pessoa assim correta para falar, porque eu nem sou tão favorável. E eu sou zero favorável à anistia, zero. Eu acho que tem dívida, tem que pagar. Não importa quem construiu a dívida. A medida judicial do Fluminense, ela está próxima de acontecer, quer dizer, aquela medida mais drástica, o Fluminense está... A gente teve alguma esperança em Brasília aí uma semana atrás, e eu cheguei a voltar muito animado e vi que o caminho não era aquele. Vi que o caminho estava se sugerindo, era quase impossível, muito difícil e poderia demorar muito tempo. E aí eu falei, é inviável, a gente não aguenta. Então eu, desde quinta-feira, estou estudando a medida judicial, estamos estudando aonde entrar com ela, Rio, Brasília, STJ, estamos fazendo toda uma análise do que vamos fazer. Agora, é muito chato, porque você ir para a medida judicial é bala de prata, né? É matar ou morrer. Então, eu acho que a gente não deveria ter uma entidade como o Fluminense, com um nítido crescimento do clube. A Unimed já está lá há muitos anos, o projeto dela é super bacana, ganhamos 2 campeonatos, tivemos algum Copa do Brasil e tudo, mas desde janeiro de 2011 o Fluminense vem sendo construído. Museu,
matemático, projeto internacional, base, o ciclo da base começou a ter um giro gigantesco. O Fluminense mudou. E a cultura é de pagar. Ninguém entra no clube sem pagar mais. Não tem essa. Se o cara é sócio e o amigo do sócio, a gente não dá isenção de transferência mais para ninguém. A gente não aceita dar nada para ninguém que não seja igual para todo mundo. E a gente só queria ser tratado igual. Por que a gente que está tratando todo mundo assim está merecendo ser tratado como se assim não fosse? Eu não estou entendendo. Então, assim, medida judicial é bala de prata. Eu gostaria ainda de ter a chance dessa semana resolver isso em Brasília. Gostaria muito. É um apelo. Porque se isso acontecer, você vai ter um dirigente com defeitos, qualidade, apaixonado, lutando pelo certo. Com gás renovado. O que tem gente aqui pedindo para o senhor dar nome aos bois. Mas quando o presidente repete, inclusive agora, que não há isonomia, diretamente o Flamengo tem uma dívida e que a Procuradoria do Rio de Janeiro aceitou um acordo. Deve-se haver a explicação aí dos problemas que cada clube tem, e o Fluminense não conseguiu este acordo. Isso é um fato. Uhum. E o presidente também falou que não há... o presidente disse que espera que não haja algo pessoal da parte da Procuradoria. E sobre as gestões, até para saber de clube a clube o que é que está acontecendo, o presidente também já deixou claro que não há uma relação com essa gestão. A gestão do Fluminense atual com a gestão do Flamengo. Não tem uma coisa próxima. Há o reconhecimento da nossa parte de que eles estão fazendo um trabalho espetacular do ponto de vista estrutural, financeiro, é admirável. Não é porque é o rival que a gente vai aqui criticar ou meter o pau. Eu acho que... Esse problema com a Procuradoria foi o responsável, por exemplo, para o Fluminense não ter um time de basquete? Não tem nada a ver. Porque o time de basquete era 100% terceirizado. Hoje a gente não tem, no esporte olímpico, a gente não tem hoje capacidade de trabalhar com um projeto incentivado. Esporte olímpico, qualquer lugar do mundo, fora os Estados Unidos, tem um sistema sui generis, só dá para trabalhar com incentivado o dinheiro governamental. É natural. Normalmente o dinheiro de investimento, de patrocínio, sem o incentivo fiscal, só quando você tem assim, um time da empresa, que nem no vôlei, às vezes que nem no basquete, é muito difícil. Então, não é verdade. O basquete era terceirizado, foi uma questão do projeto terceirizado. Um dia, nesse reestruturado e organizado, e aí se for comigo, a minha ideia é separar esporte olímpico e futebol 100% de infraestrutura, de organização, de executivo, tudo, aí o Fluminense com... eventualmente certidões, etc., pode trabalhar com incentivado, pode ter time de ponta. Poderá ter. Bom, uma repercussão enorme da entrevista do presidente do Fluminense, Peter Simpson, aqui na Liga dos Trepidantes. Muitas mensagens estamos recebendo, vou registrá-las. Evidentemente, presidente, eu queria um minutinho só antes da gente pedir os comerciais. Tá todo mundo aqui dizendo que é obra rubro-negra o que está acontecendo na Procuradoria em relação ao Fluminense. A maioria dos torcedores se manifestando dessa forma, entra muito a rivalidade, enfim. O Thiago Simões, ele diz aqui, Judiciário, Fazenda, Imprensa são comandados por flamenguistas, é a opinião dele. É hora de se acabar com isso, sob pena de virarmos uma Espanha. Imprensa comandada por flamenguista, é demais, hein? O Sandro Cruz, a solução judicial tem que ser a flagrante quebra do princípio da isonomia. Aqui o Fabiano Magalhães, irritadíssimo também, dizendo que a gente é que paga os salários desses caras, eles ficam dificultando os clubes. O Kaique Nascimento dizendo que isso é obra rubro-negra. Evidentemente que aí entra muito a questão da paixão clubística, do torcedor. A gente está apenas registrando as opiniões aqui na Rádio Globo. Camila Carelli no Facebook. O que se diz aí sobre a Liga dos Trepidantes, a entrevista do presidente Peter Simpson, Camila? Olha, Felipe, muita repercussão aqui também no Facebook, participando com a gente o Yankee Pereira, o Ney Lopes, o Vinícius Tricolor, a Evanise Rodrigues, o Flávio Ricardo e a Glória Rosa Leite. Aqui o Marcelo Stu falando, presidente de primeira, sou fã do Peter, o Silvio Marins também falando, o Vinícius Tricolor, o Alexandre Carneiro dizendo que estão criando dificuldades para vender facilidade, não deixam os clubes pagarem e o governo com caneta da anistia vira o herói.
E o Leandro Bruno tem uma pergunta, que ele é da Tijuca, tem uma pergunta para o presidente Peter relacionada a um outro assunto sobre o técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele quer saber se ele pretende também, se a contratação do Luxemburgo também tem a ver com o fato do treinador ter ajudado em outros clubes que passou, como o Santos, o Palmeiras e o Atlético Mineiro, por exemplo, ajudou muito na construção do CT. Se é o nome do Luxemburgo também foi relacionado a esse ponto. Na origem não tem nada a ver. A Fluminense já estava com esse trabalho em desenvolvimento, aliás, está bastante avançado. Tem o próprio projeto arquitetônico, a inserção do Instituto de Performance americano, que vai ser parte. Isso tudo já estava desenvolvido. Mas é claro que eu aproveitei, a gente tem esse contrato, tem conversado, e eu aproveitei a dizer a ele que a gente quer muito que ele entre também nesse grupo de trabalho e possa ainda contribuir e eventualmente alterar as coisas que possam ainda melhorar o projeto. A sua situação em relação às eleições do Fluminense ainda não é candidato oficialmente? Não, acho que não. Eu acho que eu estou congelado que nem o resto das coisas em relação a essa questão fiscal. Acho que não tem o menor sentido eu continuar presidente se eu não conseguir resolver, sendo culpa minha ou não. Mas eu acho que não há o menor sentido porque eu até, do ponto de vista psicológico e emocional, não vou ser a pessoa ideal para estar na função. Talvez seja melhor voltar para a arquibancada. Agora, com certeza, superando isso, eu vou ser candidato. Superando isso, eu vou estar com um ânimo renovado. E eu tenho certeza que a gente aí vai ter 3 anos muito bacanas, porque eu vou me dedicar loucamente ao Fluminense ser um clube de um patamar de funcionamento, organização internacional. Presidente, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela entrevista. Lamentavelmente, num dia que houve uma emoção grande do primeiro nome do clube, que é o seu presidente, Simpson, mas a gente deseja dias melhores para o senhor e para o clube. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, um abraço a todos. Esse é o presidente Peter Simpson participando aqui da Liga dos Trepidantes.